Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Estou mais uma vez aqui trazendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu coloquei no meu coração que sempre for possível eu vou estar falando um pouco em palavras simples, de fácil entendimento, sobre a palavra do Senhor. E hoje o tema que eu quero trazer é sobre a existência de Deus. O salmista, no Salmo de número 14, versículo 1, fala: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. É interessante observar que o ser humano, ele é o resultado da criação. Só que tem muitas pessoas que teimam em relação à criação humana, ou seja, ou ao próprio Criador. Eu não estou falando da contestação emocional causada por uma circunstância da vida, ou seja, muitas vezes assim eu vejo no Facebook que eles colocam, vamos supor assim, uma criança que está em fase terminal de câncer ou então uma doença rara tal, e eu vejo assim nos comentários, eu sou um pouco curiosa e vejo nos comentários: ah, aonde que está Deus nessa hora? Por que acontece isso? Deus não existe? Então eu já vi vários tipos de postagem assim. Então, as pessoas muitas vezes elas perguntam, né? Elas se deparam com esse tipo de realidade, né? E debatem, opinam. Tem uns que defendem a existência de Deus, tem outros que, né, duvidam, enfim. Então, eu não estou falando em relação a esse momento, ou seja, essa descrença temporária. Porque o próprio Deus sabe as nossas limitações, Ele sabe como é o nosso emocional, Ele sabe como a gente vai lidar com essa parte. É uma notícia triste, é uma realidade triste, é angustiadora, mas é uma reação temporária. E Deus conhece todas as nossas limitações. Eu estou falando aqui, eu quero levar mais para o lado, né, da parte, assim, intelectualizada da coisa. Eu quero falar daquele conceito, assim, da existência de Deus nessa relação. Nós sabemos que a existência de Deus, dentro da palavra do Senhor, é uma premissa fundamental que existe dentro das Escrituras Sagradas. No intuito, assim, de argumentar sobre a palavra de Deus, não existe dentro das Escrituras Sagradas nada em relação a isso. Não se tem argumento nenhum, ou versículo, ou que seja, contestando, ou perguntando, ou debatendo em relação à existência de Deus. Até porque, ou seja, comprovando a existência de Deus. Até porque Deus, ele não precisa provar para ninguém que ele existe. Ele se revela nas obras criadas, em tudo, no próprio mundo em que vivemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: que tudo que Deus, de Deus que se pode conhecer, ele manifestou nas suas obras, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade. Os seus atributos são revelados nas coisas criadas, para que os homens não tenham como argumentar, não tenham como se desculpar. No Salmo número 19, o salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite traz revelação a outra noite. Não há voz nem fala, mas em toda a terra se ouviram suas palavras.
Nós vivemos num universo composto por bilhões, trilhões de estrelas, cada galáxia tem centenas e trilhões. Tem coisas assim que a gente nem imagina que existe, né? Uma perfeição, uma beleza esplendorosa, né? E é preciso crer que existe uma mente pensante que arquitetou todas essas coisas, não surgiu do nada. Então, nós não temos assim como falar Deus não existe, ou então esses intelectualistas falarem assim, contestar a existência de Deus, porque o próprio universo, a própria galáxia, a própria natureza, os fenômenos naturais, a gente vê essa divindade, essa criação esplendorosa de Deus. O escritor da epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que Cristo é a imagem da glória de Deus e expressa a imagem do seu ser, que ele sustenta todas as coisas pela palavra. Eu quero ler um texto para terminar essa nossa reflexão sobre o escritor D.S. Clarke, que diz assim: antes de afirmar que não há Deus, deve-se examinar todos os pontos do universo. Deve-se investigar todas as forças mecânicas, elétricas, biológicas, mentais e espirituais. Deve-se ter conhecimento de todos os seres e compreendê-los. Deve-se estar em todos os pontos do espaço, em todos os tempos, para que possivelmente Deus não esteja em outra ponte. Assim, não escape a sua atenção. Essa pessoa, ela deve ser onipotente, onipresente, eterna de fato. E a sua pessoa deve ser Deus. Antes de afirmar dogmaticamente que não existe Deus, o tal precisa ser Deus. Desta forma, só Deus pode provar que não há Deus. Então, essa reflexão que esse escritor fez nos traz que, ao invés de questionar Deus, é melhor se render a Ele, em adoração, em celebração. E o seu nome, e Deus, Ele se fará bênção na sua vida. Então, se você é uma pessoa que tem dúvida da existência de Deus, antes de você ficar se questionando ou duvidando, que nem esse autor D.S. Clarke fala, é melhor se render a Ele, que você vai ver que Deus vai fazer grandes maravilhas na sua vida. Amém? Então, eu concluo aqui essa reflexão de hoje e desejo uma boa madrugada a todos e até a nossa próxima live.